Eu precisei segurar minha respiração até o peito doer. Se ele se virasse e me visse ali, atrás daquela árvore, eu sabia que eu não voltaria para casa. Eram 3 da manhã, e o homem que todos chamavam de santo no altar estava ali, sujo de lama, enterrando aquela caixa assustadora. Aquela caixa que eu tinha visto na nossa casa, escondida debaixo da cama, cheia de dinheiro. Dinheiro das ofertas. Dinheiro do dízimo. Dinheiro que deveria alimentar os pobres da nossa comunidade. E ali estava meu marido, o pastor Orivaldo, enterrando tudo no meio do mato como um ladrão qualquer. Naquele momento, com os pés descalços na terra fria e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, eu entendi que tinha me casado com uma mentira. Uma mentira de 35 anos. Uma mentira que usava terno nos domingos e pregava sobre honestidade, enquanto roubava viúvas e órfãos. Olá, meus queridos. Me chamo Verusca, mas podem me chamar de Vó Verusca. Tenho 87 anos e nasci aqui no interior de Pernambuco em 1938, numa época em que mulher não tinha voz e quando falava era para baixo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que guardei trancada no fundo da minha alma por mais de 34 anos. Uma história sobre fé, sobre mentira, sobre um homem que enganou uma cidade inteira usando a palavra de Deus como escudo. E eu, coitada de mim, fui a maior enganada de todas. Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando longe, que não estou falando sozinha. E se puderem, deixem aquele joinha que ajuda esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Vou precisar de vocês do meu lado nessa jornada, porque o que vou contar aqui, até hoje dói como se fosse ontem. Tudo começou em 1955. Eu tinha apenas 17 anos e morava com meus pais, seu Casimiro e Dona Palmira, numa casinha simples de taipa no distrito de Flores, bem no sertão de Pernambuco. Era um tempo difícil, meus queridos. A seca castigava nossa terra, o sol rachava o chão de tão forte e a gente vivia com o mínimo do mínimo. Meu pai trabalhava na roça de um fazendeiro, seu Aristides, e minha mãe fazia uns bordados para vender na feira. Eu era a mais velha de 7 irmãos. Então, desde cedo, aprendi que minha obrigação era ajudar em casa, cuidar dos pequenos, buscar água no açude que ficava a quase 1 hora de caminhada. A vida era dura, mas a gente tinha dignidade, sabe? A gente era pobre, mas honesto. Meu pai sempre dizia: Verusca, a gente pode não ter nada no bolso, mas tem que ter tudo no caráter. E eu acreditava nisso com toda a força do meu coração jovem. Foi num domingo de sol escaldante, depois da missa na igrejinha do povoado, que eu vi Orivaldo pela primeira vez. Ele tinha chegado há uns 2 meses na região, vindo lá de Caruaru, e estava começando uma igreja evangélica numa casa abandonada que ficava na entrada do distrito. Naquela época, ser evangélico era coisa rara por aqui. A maioria era católico, mas o moço estava conquistando as pessoas com aquela lábia dele, aquele jeito educado de falar, aquelas palavras bonitas sobre salvação e vida eterna. Ele tinha 28 anos, era alto, moreno, cabelo bem penteado para trás com brilhantina. Usava uma calça social remendada, mas muito bem passada, e uma camisa branca que brilhava no sol. Tinha um sorriso que iluminava o rosto todo e uns olhos castanhos que pareciam olhar dentro da alma da gente. Quando ele me cumprimentou naquele dia, pegando na minha mão e dizendo que Deus abençoe essa moça tão bonita, eu senti minhas pernas bambearem. Nunca tinha sentido aquilo antes. Era como se meu estômago tivesse virado do avesso e minhas bochechas pegassem fogo. Orivaldo começou a frequentar a venda do seu expedito, que ficava perto da nossa casa, e sempre arrumava um jeito de passar por mim quando eu estava varrendo o terreiro ou estendendo roupa no varal. Ele falava de Deus, de como tinha sido chamado para pregar, de como queria construir uma igreja grande onde os pobres pudessem encontrar consolo. Dizia que Deus tinha lhe mostrado em sonho que ele faria uma obra grandiosa ali em Flores. E eu, boba que era, ficava encantada ouvindo aquelas histórias todas. Ele trazia versículos da Bíblia decorados,
Falava com uma convicção que fazia a gente acreditar que ele realmente tinha sido escolhido por Deus. Meu pai, no começo, não gostava muito, não. Dizia que o rapaz era muito certinho demais, que quem fala bonito demais, às vezes está escondendo coisa feia. Mas minha mãe, coitada, foi a primeira a se encantar. Ela começou a frequentar os cultos que Orivaldo fazia e sempre voltava em casa dizendo que o pastor era um homem abençoado, um servo de Deus de verdade. 6 meses depois do nosso primeiro encontro, Orivaldo pediu minha mão em casamento. Foi numa noite de lua cheia, depois de um culto que tinha juntado quase 40 pessoas na igrejinha improvisada dele. Ele chamou meu pai e minha mãe, se ajoelhou na frente deles e disse: Seu Casimiro, Dona Palmira, Deus colocou no meu coração que Verusca é a mulher que ele escolheu para ser minha esposa, para me ajudar na obra santa que estou começando aqui. Eu não tenho quase nada para oferecer, mas tenho fé, tenho propósito e tenho um amor verdadeiro por sua filha. Meu pai ficou calado por um tempo que pareceu uma eternidade. Olhou para mim, olhou para minha mãe, olhou para o Orivaldo ajoelhado ali no chão de terra batida, depois suspirou fundo e disse: Se é da vontade de Deus e da vontade da menina, quem sou eu para impedir? Eu, claro, disse sim na mesma hora. Tinha 18 anos, acabara de fazer, e achava que tinha encontrado meu príncipe encantado. Um homem de Deus, trabalhador, dedicado, que me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como eu podia imaginar o inferno que estava por vir? Casamos em março de 1956, numa cerimônia simples na igrejinha. Não tinha nem 30 pessoas no total, mas para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Usei um vestido branco que minha mãe costurou com retalhos que conseguiu na feira, uma flor de plástico no cabelo que a vizinha me emprestou e descalça mesmo porque não tinha sapato. Orivaldo estava bonito com um terno emprestado do seu Venâncio, o comerciante que tinha se convertido há pouco tempo. Fizemos os votos ali, na frente de todo mundo, e ele prometeu me amar, me respeitar e me proteger até que a morte nos separasse. Prometeu que construiríamos juntos a obra de Deus, que eu seria sua companheira em todos os momentos, na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez. E eu acreditei em cada palavra. Acreditei com uma fé cega que só os jovens e os tolos têm. Fomos morar numa casinha de 2 cômodos que a igreja, que já tinha uns 50 membros fiéis, tinha ajudado a construir pra gente. Era simples, bem simples mesmo. Um quarto com uma cama de madeira e um baú velho, e uma sala que servia de cozinha, sala de estar e lugar de oração tudo junto. Não tinha banheiro dentro, a gente usava uma casinha lá no fundo do quintal. Não tinha energia elétrica, acendíamos lamparina de querosene quando escurecia. A água vinha de um poço que ficava a uns 200 metros dali. Mas para mim aquilo era um palácio, meus queridos. Era nosso. Era o começo da nossa vida juntos, da nossa família, dos nossos sonhos. Eu acordava antes do sol nascer para preparar o café para o Orivaldo, ele saía para visitar os membros da igreja, para pregar na praça, para converter almas. Voltava no final da tarde e a gente jantava junto, lia a Bíblia, orava. Era um tempo simples, mas eu era feliz. Ou pelo menos achava que era. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram bem devagar, tão devagar que eu nem percebi no começo. Orivaldo começou a fazer viagens para cidades vizinhas, dizia que ia pregar em outras igrejas, que estava expandindo a obra. Ficava fora 2, 3 dias, voltava sempre com histórias de conversões maravilhosas, de milagres que tinha presenciado, de almas que tinha ganhado para Cristo. E eu, bobona, ficava orgulhosa do meu marido. Achava lindo aquele zelo todo pela obra de Deus. Mas teve uma vez, devia ser uns 8 meses depois do casamento, que ele voltou de uma dessas viagens com uma quantia de dinheiro que me espantou. Eram umas notas velhas, amareladas, enroladas num pano velho. Perguntei de onde tinha vindo aquilo tudo, e ele disse que um fazendeiro rico de Pesqueira tinha feito uma oferta generosa para a obra. Disse que ia usar aquele dinheiro para comprar material de construção para ampliar a igreja. Eu acreditei. Por que eu não acreditaria? Ele era meu marido. Era um homem de Deus. Um pastor. Pastores não mentem, não é mesmo?
Que bobagem pensar isso agora. A igreja foi crescendo. Em 1958, já tínhamos mais de 100 membros fiéis. Gente pobre, na maioria, mas que dava o que podia. Um trazia um saco de farinha, outro trazia umas galinhas, outro dava uns trocados. As ofertas eram guardadas numa caixinha de madeira que ficava no altar. E todo domingo, Orivaldo contava o dinheiro na frente de todo mundo, dizia para que ia ser usado, prestava contas. Ou pelo menos era o que ele dizia que fazia. Mas eu comecei a notar umas coisas estranhas. Por exemplo, ele disse que tinha usado 50 mil réis para comprar telhas para a igreja. Mas quando o seu Irineu, que vendia material de construção, veio me cumprimentar na feira, comentou que tinha feito um bom preço para o pastor. Só 30 mil réis. Fiquei com aquilo na cabeça. Perguntei para o Orivaldo à noite e ele ficou bravo. Disse que eu não devia ficar questionando as coisas da igreja, que eu era mulher e não entendia de números e negócios. Disse que o seu Irineu devia ter se confundido, que tinha comprado outras coisas além das telhas. Me fez sentir pequena, burra, intrometida. Eu pedi desculpas e nunca mais toquei no assunto. Em 1960, eu engravidei da nossa primeira filha, Edith. Foi uma gravidez difícil. Tive enjoos terríveis nos primeiros meses, dores nas costas e inchaço nas pernas. Orivaldo ficou mais ausente ainda durante esse período. Dizia que tinha que trabalhar mais para garantir o sustento da família que estava crescendo. Mas eu notava que ele chegava em casa cada vez mais tarde, às vezes cheirando a bebida. Isso me confundia porque ele pregava contra o álcool nos cultos. Dizia que era obra do demônio. Quando eu questionava, ele dizia que tinha estado em alguma casa de membro da igreja e que tinham oferecido cachaça e ele tinha tomado só um golinho para não desagradar, que não era pecado social nenhum. Eu queria acreditar nele, mas alguma coisa dentro de mim começou a gritar que tinha algo errado. Aquela vozinha que a gente tem lá no fundo, sabe? Aquela que a gente finge que não está ouvindo porque é mais fácil continuar na mentira do que enfrentar a verdade. Edith nasceu em fevereiro de 1961, numa madrugada fria de chuva forte. O parto foi em casa, com a parteira Dona Olívia, porque não tinha hospital na região. Foi sofrido, meus queridos. Doeu como se estivessem me partindo ao meio. Gritei tanto que acordei metade do povoado. Orivaldo não ficou comigo durante o parto. Disse que não era lugar de homem, que ia ficar na igreja orando. Só apareceu quando já tinha amanhecido e a menina já estava lavada e embrulhada num pano limpo. Olhou para ela, disse que era bonita, que Deus tinha abençoado nossa família. Mas eu vi nos olhos dele uma frieza que me gelou. Não tinha aquele brilho que se espera de um pai vendo a filha pela primeira vez. Tinha mais uma cara de preocupação, de incômodo. Como se a criança fosse um problema a mais, um fardo. Mas eu estava tão cansada, tão dolorida, tão cheia de hormônios, que pensei que estava imaginando coisas. Os anos foram passando e a situação foi piorando devagarzinho. A igreja continuou crescendo. Em 1965, já éramos quase 200 membros, e Orivaldo estava construindo um templo de verdade, com paredes de tijolo, telhado de cerâmica, bancos de madeira envernizada. Era um projeto ambicioso demais para uma comunidade pobre como a nossa. Eu ficava me perguntando de onde vinha tanto dinheiro. As ofertas dos membros não davam nem para metade daquilo tudo. Mas eles sempre tinham uma explicação. Um doador anônimo, uma herança de um parente distante, uma oferta de uma igreja grande de Recife. E tinha sempre aquelas viagens misteriosas que se tornaram mais frequentes. Ele sumia por uma semana inteira. Voltava com mais dinheiro, mais histórias. Eu tinha tido mais 3 filhos nesse meio tempo. Cleonice em 1963, Osvaldo em 1966 e Nair em 1968. 4 bocas para alimentar, 4 crianças pequenas que precisavam de mim o tempo todo. Eu estava exausta, magra demais, sempre doente. E o Orivaldo cada vez mais distante, mais secreto, mais estranho. Foi em 1970 que comecei a desconfiar seriamente que meu marido estava roubando da igreja. Eu tinha ido visitar a dona Iracema, uma viúva que frequentava os cultos e que estava doente, acamada. Ela me recebeu chorando, dizendo que não tinha o que comer,
que não tinha dinheiro nem para comprar o remédio que o médico tinha receitado. Eu fiquei chocada porque ela tinha dado uma oferta grande no último culto. Eu tinha visto ela colocar um envelope grosso na caixinha. Ela me explicou que aquele dinheiro era tudo o que ela tinha, que era da venda de uma cabra, e que o pastor tinha dito que Deus ia multiplicar aquela oferta, que se ela plantasse com fé, ia colher 100 vezes mais. Mas não tinha chegado nada, nenhuma ajuda. E agora ela estava ali, passando fome, sem remédio. Eu voltei para casa com o coração partido e fui falar com Orivaldo. Ele ficou bravo, muito bravo. Disse que eu estava me metendo em assuntos que não eram da minha conta, que a obra de Deus tinha prioridades, que não dava para ajudar todo mundo. Mas eu tinha visto o dinheiro da igreja, tinha visto que tinha o suficiente para comprar o remédio da dona Iracema e ainda sobrar. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto da nossa casa, que agora era maior, com 4 cômodos, bem melhor que a casinha velha, e me perguntando quem era o homem deitado ao meu lado. As coisas ficaram tensas entre a gente. Eu comecei a prestar mais atenção, a observar melhor, e percebi um monte de coisa estranha que eu tinha fingido não ver antes. Por exemplo, o Orivaldo tinha comprado uma caminhonete usada em 1968, dizendo que era para facilitar as viagens da igreja. Mas eu via a caminhonete parada na frente de casa quase todo dia, e ele saindo de madrugada a pé, voltando só no outro dia. Para onde ele ia? O que fazia? Tinha vezes que ele chegava com as roupas sujas de barro, as unhas pretas de terra. Quando eu perguntava, ele dizia que tinha ajudado um irmão a plantar, que tinha feito uma obra na casa de alguém. Mas os membros da igreja nunca confirmavam essas histórias quando eu perguntava com jeito. E tinha aquela gaveta trancada no armário do nosso quarto. Ele guardava a chave sempre no bolso, nunca deixava em casa. Um dia, em 1972, eu encontrei a chave caída no chão. Devia ter escorregado do bolso dele. Meu coração disparou. Era errado mexer nas coisas do meu marido, eu sabia. Mas alguma coisa mais forte que a minha vontade me fez pegar aquela chave e abrir a gaveta quando ele saiu para a igreja. O que eu vi dentro daquela gaveta me fez o mundo girar. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Notas novas, notas velhas, tudo empilhado, enrolado em elásticos, guardado em envelopes. Tinha até moedas de ouro antigas. Devia ter ali o equivalente a 5, 6 anos de trabalho de um trabalhador rural. Meus dedos tremeram quando peguei um dos maços. Como? De onde tinha vindo tudo aquilo? Eu sabia que não era do trabalho honesto dele. Pastores não ganham dinheiro assim. A igreja pagava um salário simbólico para ele, mal dava para sustentar a família. Aquilo ali era das ofertas. Aquilo ali era do dinheiro que os pobres, as viúvas, os doentes davam achando que estava indo para a obra de Deus. Aquilo ali era roubo. Minha cabeça começou a doer, minha vista escureceu, minhas pernas bambearam. Sentei na cama e comecei a chorar. Chorei tanto que meus olhos ficaram inchados, a garganta fechou. Como eu tinha sido tão cega! Como eu não tinha visto! E o pior, o que eu ia fazer com aquela informação? Se eu denunciasse meu marido, ele ia preso. Meus filhos iam ficar sem pai. Eu ia ficar desamparada, sozinha, com 4 crianças para criar. A comunidade inteira ia me culpar por destruir o pastor, o homem de Deus. Ninguém ia acreditar em mim. Afinal, quem eu era? Só a mulher dele, a dona de casa ignorante que mal sabia ler direito. Guardei tudo de volta na gaveta exatamente como estava. Tranquei de novo e coloquei a chave no mesmo lugar onde tinha caído. Fiquei o resto do dia fingindo que estava tudo normal, cozinhando, cuidando das crianças, varrendo a casa. Mas por dentro eu estava destruída, meus queridos. Era como se tivessem arrancado o meu coração do peito e pisoteado nele. Toda vez que olhava para o Orivaldo, via um estranho, um mentiroso, um ladrão vestido de santo. E o pior é que eu tinha que continuar fingindo, sorrindo, sendo a esposa submissa e dedicada que todo mundo esperava que eu fosse. Porque mulher naquela época não tinha escolha, não tinha para onde ir, não tinha como se sustentar sozinha. Eu dependia dele para tudo. Comida, teto, roupa para os meninos. Se eu falasse alguma coisa, se eu denunciasse,
Ia ser eu a destruída, não ele. Ele ia dar um jeito de virar a situação, de me fazer parecer louca, ressentida, mentirosa. Já vi isso acontecer com outras mulheres que ousaram levantar a voz contra os maridos. A sociedade sempre acredita no homem, principalmente quando esse homem é uma figura respeitada como um pastor. Passei as semanas seguintes observando cada movimento dele com mais atenção ainda. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Por exemplo, ele sempre voltava das viagens com presentes caros demais para alguém que supostamente vivia só das ofertas da igreja. Uma vez, trouxe um rádio novinho para casa, daqueles grandes com várias faixas, coisa que custava uma fortuna. Disse que tinha ganhado de um irmão rico de Caruaru, mas quando fui na feira e vi o mesmo rádio na loja do seu Plínio, custando o equivalente a 3 meses do nosso sustento, soube que era mentira. Outra vez, ele apareceu com um relógio de pulso dourado, brilhante, que fazia os outros homens da igreja olharem com inveja. Disse que tinha sido presente de aniversário de um membro da igreja de Recife. Mas que membro? Que igreja? Ele nunca dava nomes, nunca dava detalhes que pudessem ser confirmados. Era sempre uma história vaga, sempre um lugar distante, sempre alguém que a gente não conhecia. E eu tinha que ficar ali, calada, engolindo as mentiras como se fossem verdades sagradas. Em 1974, o Orivaldo anunciou que ia construir uma casa nova pra gente. Uma casa grande, de alvenaria, com 5 quartos, banheiro dentro, piso de cerâmica, energia elétrica. Disse que Deus tinha prosperado a igreja e que era justo que o pastor tivesse uma casa digna. Os membros da igreja ficaram felizes com a notícia. Acharam que era merecido, que o pastor trabalhava tanto pela obra de Deus que merecia ter conforto. Mas eu sabia a verdade. Aquele dinheiro não era bênção de Deus. Era roubo. Era suor de gente pobre que tirava da boca dos filhos para dar para o pastor achando que estava investindo no reino dos céus. Era lágrima de viúva que dava a última moeda esperando um milagre. E o meu marido usava tudo aquilo para construir uma casa bonita, para comprar coisas caras, para viver como se fosse um homem rico, enquanto os membros da igreja passavam necessidade. Eu me sentia cúmplice daquilo tudo. Afinal, eu ia morar naquela casa. Eu ia usar aquelas coisas. Eu ia me beneficiar do roubo dele. Isso me corroía por dentro como um câncer. Me consumia aos pouquinhos, me tirava o sono, me roubava a paz. A casa ficou pronta em meados de 1975 e foi uma das mais bonitas do distrito. Tinha até uma sala separada, só para receber visitas, com sofá estofado, cortinas de tecido bom, quadros na parede com versículos bíblicos. O quarto que a gente dividia era espaçoso, com uma cama grande de casal, guarda-roupa de madeira envernizada, penteadeira com espelho. As crianças tinham seus próprios quartos, não precisavam mais dormir todos amontoados num cômodo só. Tinha cozinha grande com fogão a lenha e um fogareiro moderno, tinha área de serviço, tinha quintal enorme. A comunidade inteira veio ver a casa nova do pastor, todo mundo elogiando, dizendo que Deus tinha abençoado, que era a prova de que quando a gente é fiel a Deus, Ele prospera. E eu ali, sorrindo forçado, oferecendo café, agradecendo os elogios, mas por dentro morrendo de vergonha. Porque eu sabia que aquilo tudo era fruto de mentira, de roubo, de manipulação. Cada tijolo daquela casa tinha sido pago com o dinheiro que devia ter ido para ajudar os pobres, para comprar remédio para os doentes, para alimentar os famintos. Foi também em 1975 que eu comecei a perceber que as viagens do Orivaldo estavam cada vez mais estranhas. Ele saía de madrugada, tipo 2, 3 horas da manhã, quando todo mundo estava dormindo. Eu acordava com o barulho da porta, fingia que estava dormindo e via ele saindo pela janela. Às vezes levava uma sacola, às vezes levava uma mala pequena, às vezes levava uma pá ou enxada. Pá? Enxada? Para que um pastor precisava de pá de madrugada? Comecei a ficar realmente assustada. Será que ele estava fazendo alguma coisa pior do que roubar? Será que estava envolvido em alguma coisa perigosa? Contrabando? Tráfico? Naquela época tinha muito contrabando de mercadoria vindo do interior.
Gente que trazia coisa de Pernambuco para vender na Bahia, ou vice-versa, sem pagar imposto. Será que era isso? Ou seria algo pior ainda? Minha imaginação começou a criar cenários terríveis, cada um mais assustador que o outro. E eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. Não podia falar com minha mãe porque ela adorava o genro, achava ele um homem maravilhoso. Não podia falar com minhas amigas da igreja porque iam achar que eu estava caluniando o pastor. Não podia falar com ninguém. Numa dessas madrugadas, em setembro de 1975, eu decidi seguir ele. Foi uma decisão impulsiva, sem pensar muito, porque se eu pensasse ia ter medo demais para fazer. Esperei ele sair pela porta da frente, contei até 100 bem devagar, e saí pela porta dos fundos descalça para não fazer barulho. A lua estava alta, quase cheia, dava para enxergar razoavelmente bem. Ele tinha pego uma trilha que ia em direção ao mato, uma área de vegetação fechada que ficava com uns 15 minutos de caminhada da nossa casa. Eu ia atrás, mantendo distância, me escondendo atrás de árvores e arbustos sempre que ele parava ou olhava para trás. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ele fosse ouvir. Minhas mãos suavam frio, meus pés doíam por causa das pedras e dos espinhos, mas eu não podia parar. Precisava saber o que ele estava fazendo. Precisava confirmar minhas suspeitas, ou desmentir, sei lá. Uma parte de mim ainda queria acreditar que tinha uma explicação inocente para tudo aquilo, que eu estava sendo paranoica, que meu marido era realmente um homem de Deus e eu estava julgando ele injustamente. Ele entrou numa parte do mato bem fechada, onde as árvores eram mais densas e a luz da lua mal chegava. Eu tive que chegar mais perto para não perder ele de vista, e isso me deixou mais nervosa ainda. Se ele me descobrisse ali, eu não sabia o que podia acontecer. Nunca tinha visto o Orivaldo ser violento fisicamente, mas naquele momento, vendo ele agir daquele jeito tão estranho e secreto, eu não sabia mais do que ele era capaz. Ele parou num lugar específico, perto de uma árvore grande de angico que tinha um tronco torto, bem característico. Colocou a sacola que estava carregando no chão e pegou a pá que tinha trazido. Começou a cavar. Ali, no meio do mato, às 3 da manhã, meu marido pastor estava cavando um buraco. Eu me escondi atrás de uma moita de jurema, prendendo a respiração para não fazer barulho, e fiquei observando. Ele cavou por uns 20 minutos, fazendo um buraco fundo, de uns 60, 70 centímetros. O suor escorria pela testa dele, mesmo sendo uma madrugada fria. Ele parava de vez em quando para olhar em volta, checando se tinha alguém por perto, e meu coração quase parava cada vez que ele olhava na minha direção. Quando terminou de cavar, ele abriu a sacola e tirou de dentro uma caixa. Era uma caixa de madeira, tipo aquelas que guardam ferramentas, com tampa de dobradiça e um cadeado pequeno. Mesmo na pouca luz, eu consegui ver que a caixa estava pesada pelo jeito que ele segurou. Ele colocou a caixa no buraco com cuidado, como se fosse algo muito valioso, e começou a cobrir com terra. Tampou tudo direitinho, alisou a terra por cima, espalhou folhas secas e galhos para disfarçar que alguém tinha mexido ali. Depois pegou umas pedras grandes e colocou por cima, como se fosse uma coisa natural, nada que chamasse a atenção de quem passasse por ali. Ficou ali parado por uns minutos, olhando para o lugar, e até de longe eu podia sentir a tensão no corpo dele. Depois pegou a pá, a sacola vazia, e voltou pelo mesmo caminho que tinha vindo. Eu esperei ele sumir completamente de vista antes de me mexer. Minhas pernas estavam tremendo tanto que mal conseguiam me sustentar. O que eu tinha acabado de ver? O que tinha naquela caixa? Dinheiro? Provavelmente era dinheiro. O dinheiro roubado da igreja que ele estava escondendo. Mas por quê? Por que enterrar no mato em vez de guardar em casa, em banco, em qualquer outro lugar? Voltei para casa antes dele, entrei pela porta dos fundos, deitei na cama fingindo que estava dormindo. Quando ele chegou uns minutos depois, fingi que acordei com o barulho, perguntei sonolenta onde ele tinha ido. Ele disse que tinha acordado e não conseguia dormir, que tinha ido caminhar um pouco, pensar, orar. Mentira. Tudo mentira.
Eu fiquei deitada ali ao lado dele pelo resto da noite, sem conseguir pregar o olho, com milhares de pensamentos passando pela minha cabeça. Devia voltar lá e desenterrar a caixa para ver o que tinha dentro? Devia confrontar ele com o que eu tinha visto? Devia contar para alguém? Mas contar para quem? E se contasse, quem ia acreditar em mim? Eu não tinha prova nenhuma, só a minha palavra contra a dele. E ele era o pastor respeitado, o homem de Deus, enquanto eu era só a esposa que devia obediência e silêncio. Fiquei ali, olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao meu lado e me sentindo a mulher mais sozinha do mundo inteiro. Nos dias seguintes, tentei agir normal, mas era impossível. Toda vez que olhava para ele, via um estranho, um mentiroso, um ladrão e, o pior, um manipulador que usava a fé das pessoas para enriquecer. Ele subia no púlpito todo domingo, abria a Bíblia, pregava sobre honestidade, sobre dar a Deus o que é de Deus, sobre como as riquezas terrestres eram passageiras e a única riqueza que importava era a do céu. Pregava sobre como o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males. E os membros da igreja ouviam tudo aquilo com lágrimas nos olhos, emocionados, convencidos de que estavam diante de um homem santo. Davam suas ofertas, seus dízimos, às vezes mais do que tinham condições de dar, porque acreditavam que Deus ia multiplicar, que iam ser abençoados. E o Orivaldo pegava tudo aquilo e guardava para ele. Não usava para ajudar os necessitados. Não usava para melhorar a igreja. Usava para construir casa, comprar coisas e esconder no mato como um bandido qualquer. Como eu podia continuar vivendo com um homem assim? Como eu podia deitar na mesma cama, comer na mesma mesa, criar os filhos junto com alguém que era podre por dentro? Mas eu não tinha escolha. Mulher separada em 1975, no interior de Pernambuco? Era a mesma coisa que ser prostituta aos olhos da sociedade. Ninguém respeitava, ninguém contratava para trabalhar, todo mundo apontava o dedo. E com 4 filhos pequenos para criar? Impossível. Eu ia viver de quê? Meus pais eram pobres demais para me sustentar junto com as crianças. Não tinha emprego para mulher na região, além de trabalhar na roça ou fazer trabalho doméstico, e mesmo assim ganhava uma miséria. Ia passar fome. Meus filhos iam passar fome. E ainda por cima ia ser culpada por destruir o casamento, por não ser uma boa esposa, por não ter fé suficiente, por não ter tentado salvar a família. A culpa sempre caía na mulher. Sempre. Então eu fiquei e fingi. Fingi que acreditava nele, fingi que era feliz, fingi que era a esposa orgulhosa do pastor abençoado. E morria um pouquinho por dentro cada dia que passava. Em 1976, a igreja estava maior ainda, com quase 300 membros. O Orivaldo tinha se tornado uma figura importante na região, era chamado para pregar em outras igrejas, para fazer casamentos, batismos, funerais. Todo mundo o respeitava, o admirava, pedia conselhos para ele. E ele continuava com aquela fachada perfeita de homem de Deus, sempre com a Bíblia na mão, sempre com uma palavra de conforto, sempre disposto a orar pelas pessoas. Mas em casa era diferente. Comigo ele era frio, distante, autoritário. Não conversava sobre nada importante. Não perguntava como eu estava. Não demonstrava afeto. Era como se eu fosse só mais um móvel da casa. Algo necessário, mas sem valor real. E com os filhos também não era muito diferente. Ele os tratava como se fossem pequenos membros da igreja que precisavam se comportar direito para não manchar a reputação dele. Nunca brincava com eles, nunca abraçava, nunca dizia que os amava. Quando faziam alguma coisa errada, punia com severidade, trancava no quarto sem comer, fazia ficar de joelhos rezando por horas. Dizia que era disciplina bíblica, que a vara da correção era necessária para formar o caráter. Mas eu via que não era amor, era controle, era medo. Ele queria que tivessem medo dele para não questionarem, para não descobrirem quem ele realmente era. A situação financeira da gente continuou melhorando visivelmente, muito além do que seria normal para uma família de pastor numa igreja pobre do interior. Em 1978, o Orivaldo comprou outra caminhonete, dessa vez uma mais nova, quase zero.
Disse que tinha conseguido um bom negócio, que um irmão rico de Garanhuns tinha vendido barato para ele. Mas eu já não acreditava em mais nada do que ele dizia. Sabia que aquele dinheiro vinha das ofertas, do dízimo, do dinheiro que devia estar sendo usado para ajudar os pobres. Sabia que em algum lugar, provavelmente enterrado no mato, ele tinha uma fortuna escondida. E não era só uma caixa. Eu tinha percebido que ele fazia aquelas saídas de madrugada pelo menos uma vez por mês, às vezes duas. Sempre levando sacola, sempre voltando sem ela. Estava criando um tesouro secreto, enterrado em lugares diferentes, protegido por mentiras e pela confiança cega que as pessoas depositavam nele. E eu era prisioneira desse segredo, porque se falasse alguma coisa, ia destruir minha família, minha reputação, minha vida inteira. Em 1980, aconteceu algo que mexeu comigo profundamente. A dona Hermínia, uma senhora de uns 65 anos que frequentava a igreja desde o começo, perdeu o marido. O seu Germano tinha trabalhado a vida inteira na roça e conseguido juntar um dinheirinho, uns 50 mil cruzeiros na época, que era uma quantia razoável. Ele deixou tudo para dona Hermínia antes de morrer, dizendo para ela guardar bem porque era o sustento dela para o resto da vida. Mas aí o Orivaldo foi visitar ela durante o luto e começou aquela conversa dele, dizendo que ela devia investir aquele dinheiro na obra de Deus, que se ela plantasse aquela semente com fé, Deus ia devolver 100 vezes mais, que era pecado guardar dinheiro, enquanto a igreja precisava expandir o reino de Deus. A coitada, fragilizada pela perda do marido, acreditou. Deu os 50 mil cruzeiros todos para o Orivaldo, que disse que ia usar para reformar a igreja, para comprar equipamento de som, para fazer não sei o quê. Mas não fez nada disso. A igreja continuou do mesmo jeito. E a dona Hermínia ficou sem nada, passando necessidade, dependendo da caridade dos vizinhos para comer. Quando ela foi reclamar para o Orivaldo, ele disse que ela não tinha fé suficiente, que Deus só devolve para quem acredita de verdade, que ela devia orar mais e parar de duvidar. A mulher saiu da casa dele chorando, arrasada, sentindo que tinha sido enganada, mas sem coragem de admitir para ninguém, porque tinha vergonha. Eu fiquei sabendo disso pela minha filha Edith, que já estava com 19 anos e ajudava a cuidar das senhoras idosas da igreja. Ela me contou chorando, dizendo que não entendia como o pai podia ter feito aquilo, como ele podia ter pego o dinheiro todo da dona Hermínia sabendo que ela ia ficar sem nada. Eu não sabia o que responder. Não podia falar a verdade, que o pai dela era um ladrão, um manipulador, um farsante. Não podia destruir a imagem dele para os filhos. Não assim. Então disse que devia ter um mal-entendido, que o pai com certeza ia usar o dinheiro para ajudar a igreja, e que de alguma forma isso ia beneficiar a dona Hermínia também. Mas a Edith não era boba. Ela tinha herdado minha inteligência. Ela olhou para mim com aqueles olhos de quem sabe que está ouvindo mentira e disse: "A senhora está defendendo ele porque é obrigada, né, mãe? Porque é esposa dele. Mas a senhora também sabe que isso não está certo." Fingi que não tinha ouvido e mudei de assunto. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias, por semanas, por meses. Foi em 1982 que eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Não aguentava mais viver naquela mentira, naquela farsa. Não aguentava mais ver gente pobre sendo enganada, sendo roubada, enquanto meu marido enriquecia às custas da fé deles. Mas o que eu podia fazer? Não tinha como ir na polícia porque não tinha prova de nada. As ofertas eram dadas voluntariamente, não tinha como provar que ele estava desviando. E mesmo que provasse, quem ia acreditar numa mulher acusando o próprio marido? Iam dizer que eu estava ressentida, que estava querendo destruir ele por algum motivo pessoal. Então decidi que ia confrontar ele diretamente. Ia falar tudo o que sabia, tudo o que tinha visto, e exigir que ele mudasse, que devolvesse o dinheiro, que parasse com as mentiras, que fosse honesto pelo menos uma vez na vida. Esperei uma noite em que as crianças estavam dormindo, sentei na beirada da cama e disse: "Orivaldo, a gente precisa conversar." Ele estava lendo a Bíblia, como sempre fazia antes de dormir. Que ironia, não é? E olhou para mim com aquela cara de irritação. "Sobre o quê, Verusca?" Respirei fundo e disse: "Sobre o dinheiro que você está roubando da igreja.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele ficou me olhando por uns segundos que pareceram horas, sem piscar, sem mover um músculo. Então fechou a Bíblia devagar, colocou na mesinha de cabeceira e disse com uma voz baixa e perigosa que eu nunca tinha ouvido antes: "Você não sabe do que está falando." Mas eu não ia desistir. Contei que tinha visto o dinheiro na gaveta anos atrás. Contei que tinha seguido ele naquela madrugada e visto ele enterrando a caixa no mato. Contei que sabia das mentiras sobre as ofertas, sobre os presentes caros, sobre tudo. Ele escutou tudo em silêncio, com aquela expressão fria, assustadora. Quando terminei de falar, ele levantou da cama, veio até onde eu estava, ficou parado na minha frente, olhando de cima para baixo, e disse: "Se você falar isso para alguém, você vai destruir essa família. Os meninos vão ficar sem pai, sem casa, sem nada. Você vai ficar sem nada. E ninguém vai acreditar em você. Vão achar que você é louca, ressentida, mentirosa. Vão dizer que você está possuída pelo demônio, que está querendo destruir a obra de Deus. E você vai ser expulsa da igreja, expulsa da comunidade, vai virar nada. É isso que você quer?" Eu fiquei paralisada. Não pela ameaça em si, mas pela frieza dele ao fazer ela. Não tinha raiva, não tinha desespero, não tinha nada. Era só um cálculo frio de como me fazer calar. Ele não negou nada do que eu tinha dito. Não tentou se justificar, não tentou dizer que eu estava enganada. Só deixou claro que se eu falasse, quem ia se ferrar era eu, não ele. E o pior é que eu sabia que ele estava certo. A sociedade ia destruir eu, não ele. Então baixei a cabeça e não falei mais nada. Ele voltou para a cama, pegou a Bíblia de novo e continuou lendo como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali sentada, tremendo, chorando por dentro, percebendo que estava presa num casamento com um homem que não tinha consciência nenhuma, que era capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. A partir daquele dia, algo mudou entre a gente. Ele sabia que eu sabia. E eu sabia que ele sabia que eu sabia. Vivíamos numa tensão constante, numa guerra silenciosa, onde cada um fingia que estava tudo bem, mas por baixo tinha um abismo de mentiras e ressentimento. Os anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Continuei cumprindo meu papel de esposa do pastor, sorrindo para os membros da igreja, organizando as festas, visitando os doentes, cuidando da casa e dos filhos. Mas por dentro estava morta. Não sentia mais nada. Era como se tivesse virado um robô, só cumprindo funções, sem vida, sem alma. O Orivaldo continuou com suas atividades normalmente. A igreja cresceu ainda mais. Ele se tornou uma figura regional importante. Foi eleito presidente da Associação de Pastores da região em 1985. Todo mundo o venerava, o considerava um exemplo de fé e dedicação. E eu ali, sendo cúmplice silenciosa de todos os crimes dele, carregando aquele peso terrível nas costas, sem poder dividir com ninguém. Meus filhos cresceram nesse ambiente de falsidade. Edith se casou em 1983 e saiu de casa. Acho que ela percebia que tinha algo muito errado e quis fugir. Cleonice seguiu o mesmo caminho, casou em 1985. Osvaldo e Nair ainda moravam com a gente, mas eu via que eles tinham uma relação distante com o pai. Não tinha afeto real ali, só medo e obrigação. Em 1988, o Orivaldo anunciou que ia construir uma sede nova para a igreja. Um prédio enorme, com capacidade para 500 pessoas, 2 andares, banheiros modernos, sala de reuniões, cozinha industrial. Era um projeto que ia custar uma fortuna, completamente desproporcional para uma comunidade pobre como a nossa. Ele disse que tinha conseguido uma doação grande de uma denominação de Recife, que tinham sido impressionados com o trabalho dele e queriam investir. Mais mentiras. Eu sabia de onde ia vir aquele dinheiro. Ia vir das caixas enterradas no mato, do dinheiro roubado ao longo de décadas, das ofertas desviadas, do dízimo que nunca chegou onde devia chegar. Ele estava tão confiante que nem se dava ao trabalho de inventar mentiras melhores. E ninguém questionava. Todo mundo aceitava tudo que ele dizia como se fosse verdade absoluta.
Era enlouquecedor ver aquilo. Ver como as pessoas eram cegas, como acreditavam em qualquer coisa que um homem com uma Bíblia na mão falava. A construção começou em janeiro de 1989 e demorou quase 2 anos para ficar pronta. Durante todo esse período, o Orivaldo estava eufórico, empolgado, supervisionando cada detalhe da obra. Era o projeto da vida dele, o legado que ia deixar, a prova de que ele tinha sido um pastor bem-sucedido. E eu observava tudo com um misto de repulsa e fascínio. Fascinação pela capacidade dele de manter a farsa por tanto tempo, de enganar tanta gente, de viver uma vida dupla sem parecer ter nenhum remorso. Ele realmente acreditava que estava fazendo uma obra de Deus? Ou sabia que era tudo mentira e simplesmente não se importava? Nunca consegui decifrar isso. Às vezes eu achava que ele tinha se convencido das próprias mentiras, que tinha criado uma realidade alternativa na cabeça dele, onde ele realmente era um homem santo fazendo o trabalho do Senhor. Outras vezes, eu achava que ele era simplesmente um sociopata que usava a religião como ferramenta para manipular e roubar. Foi no final de 1989 que aconteceu algo que mudou tudo. Minha filha Nair, que tinha 21 anos na época, veio me procurar chorando, desesperada. Ela tinha descoberto uns documentos do pai escondidos no escritório dele que ficava anexo à igreja. Eram registros de ofertas, dízimos, doações, tudo muito bem anotado num caderno velho. Mas os valores anotados eram diferentes dos valores que ele declarava para os membros da igreja. Por exemplo, tinha uma anotação dizendo que o seu Aureliano tinha doado 100 mil cruzados em março de 1988, mas na prestação de contas para o conselho da igreja ele tinha declarado só 40 mil. A diferença tinha sumido. E tinha dezenas, centenas desses casos. Anos e anos de desvios documentados pelo próprio Orivaldo, provavelmente para ele mesmo não perder a conta de quanto estava roubando. A Nair estava em choque, dizendo que não podia acreditar que o pai dela era capaz daquilo, que ela sempre tinha achado ele um homem íntegro, apesar de frio e distante. Eu abracei minha filha e pela primeira vez em anos falei a verdade. Contei tudo. Tudo que eu sabia, tudo que tinha visto, tudo que tinha suportado em silêncio por mais de uma década. A Nair ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei de contar. Então, me olhou nos olhos e disse: "A gente precisa fazer alguma coisa, mãe. Não dá para deixar isso continuar." Mas eu tinha medo, muito medo. Disse para ela que não ia dar certo, que ninguém ia acreditar, que a gente ia ser destruída. Mas ela insistiu. Disse que tinha aqueles documentos, que aquilo era prova, que não dava para ignorar. Ficamos conversando a noite inteira, pesando os prós e contras. Por um lado, finalmente tínhamos uma chance de expor a verdade, de fazer justiça, de libertar todas aquelas pessoas que estavam sendo enganadas. Por outro lado, íamos destruir nossa família, nossa reputação, nossa vida inteira. Porque mesmo com provas, muita gente ia continuar defendendo o Orivaldo, ia dizer que a gente forjou os documentos, que estava mentindo, que estava possuída pelo demônio. Religião faz isso com as pessoas, cega elas para a realidade. Mas a Nair estava determinada. Disse que não conseguia mais olhar para o pai sem sentir nojo, que não conseguia mais ir na igreja e ver aquelas pessoas sendo enganadas. E eu estava cansada. Cansada de mentir, cansada de fingir, cansada de carregar aquele peso sozinha. Decidimos que íamos confrontar o Orivaldo juntas, mostrando os documentos, exigindo que ele confessasse e devolvesse o dinheiro. Marcamos para fazer isso num sábado à noite, quando o Osvaldo tinha saído e éramos só nós 3 em casa. Eu estava nervosa, minhas mãos tremiam, meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas a Nair estava firme, decidida. Quando o Orivaldo chegou em casa, cansado da reunião do conselho da igreja, a gente chamou ele para a sala. Ele percebeu na hora que tinha algo errado pela nossa expressão. Sentou na poltrona com aquela cara de quem já estava pronto para se defender. A Nair colocou os documentos na mesa na frente dele e disse: "Explica isso aqui pra gente, pai." Ele olhou para os papéis sem pegar neles, sem tocar. Ficou em silêncio por um tempo, calculando,
pensando na melhor estratégia. Então, suspirou fundo e disse algo que me surpreendeu. Vocês não entendem. Vocês não sabem como é ter a responsabilidade de cuidar de centenas de pessoas, de manter uma igreja funcionando, de fazer a obra de Deus crescer. Às vezes, é preciso fazer escolhas difíceis. Escolhas difíceis? A Nair quase gritou. Roubar é escolha difícil? Mentir é escolha difícil? Enganar gente pobre que confia no Senhor é escolha difícil? Mas ele manteve aquela calma assustadora, aquela frieza. Eu não roubei nada. Eu realoquei recursos. Usei o dinheiro para investir na obra, para fazer a igreja crescer. Vocês acham que essa igreja ia estar onde está hoje se eu não tivesse feito o que fiz? Vocês acham que a gente ia ter o templo novo, ia ter toda essa estrutura, ia ter todo esse reconhecimento? Eu fiz o que era necessário. E sim, guardei uma parte para nossa família, porque é justo. Eu dediquei minha vida toda para essa igreja. Sacrifiquei tudo, merecia ter segurança financeira. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava realmente tentando justificar, estava realmente achando que tinha feito a coisa certa. E a dona Hermínia? Eu perguntei, com a voz tremendo. E todas as outras pessoas que deram o pouco que tinham achando que estavam ajudando a obra de Deus? Onde está a segurança financeira delas? Ele olhou para mim com desprezo, como se eu fosse burra demais para entender as complexidades da situação. Elas estão sendo abençoadas de outras formas, estão recebendo ensinamento espiritual, estão crescendo na fé, estão fazendo parte de uma comunidade. Isso não tem preço. A Nair se levantou bruscamente, tremendo de raiva. Eu não acredito no que estou ouvindo. O senhor não tem vergonha nenhuma, não tem consciência nenhuma. E ele, ainda sentado calmamente, respondeu. Tenho consciência de que fiz o melhor que pude com os recursos que tinha. E se vocês forem espalhar isso por aí, só vão conseguir destruir tudo o que construí. Destruir essa família, destruir a fé de centenas de pessoas. É isso que vocês querem? Destruir a obra de Deus por causa de uma questão de dinheiro? Ele conseguia distorcer tudo, fazer parecer que a gente é que estava errada, que a gente é que estava sendo egoísta e mesquinha por questionar ele. Era enlouquecedor. A Nair pegou os documentos da mesa e disse: Eu vou mostrar isso para o conselho da igreja. Vou contar tudo, e o senhor vai ter que responder pelo que fez. O Orivaldo levantou da poltrona, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dele. Não medo de ser descoberto, mas medo de perder o controle. Nair, você não vai fazer isso. Se fizer, vai destruir essa família, vai destruir sua mãe, vai destruir seus irmãos. Tudo que vocês têm vem dessa igreja, vem do meu trabalho. Se você me expor, tudo isso acaba, vocês vão ficar sem nada. Mas a Nair já estava decidida. Então a gente fica sem nada. Melhor ficar sem nada do que viver nessa mentira, nessa podridão. E saiu da sala com os documentos. Ele olhou para mim, esperando que eu fizesse alguma coisa, que eu impedisse a Nair. Mas eu fiquei parada, calada. Por dentro, estava aterrorizada com o que ia acontecer, mas também sentindo um alívio estranho. Finalmente a verdade ia vir à tona. Finalmente, não ia precisar mais carregar aquele segredo sozinha. Na manhã seguinte, domingo, a Nair foi direto para o conselho da igreja, antes do culto, e mostrou os documentos. Eram 5 homens respeitados da comunidade que formavam o conselho. Seu Fortunato, seu Leôncio, seu Basílio, seu Custódio e seu Teodoro. Ela colocou tudo na mesa, explicou o que tinha descoberto, mostrou as discrepâncias nos valores. Os homens ficaram em choque. Alguns não queriam acreditar, diziam que devia haver um erro, um mal-entendido. Mas os números não mentiam. Estava tudo ali, preto no branco, escrito pela própria mão do Orivaldo. Chamaram ele para a reunião e pediram explicações. Ele tentou usar a mesma justificativa que tinha dado para a gente na noite anterior, mas com o conselho não funcionou. Eram homens práticos, trabalhadores honestos que conheciam o valor do dinheiro. Não aceitaram a história de realocar recursos e investir na obra. Queriam saber exatamente onde estava todo aquele dinheiro desviado.
E o Orivaldo não tinha resposta. Não podia contar sobre as caixas enterradas no mato, não podia admitir que tinha escondido uma fortuna todos aqueles anos. A reunião durou horas e foi ficando cada vez mais tensa. O conselho decidiu que ia chamar uma assembleia extraordinária para toda a igreja, que ia expor a situação e deixar os membros decidirem o que fazer. O Orivaldo tentou argumentar, tentou impedir, mas não conseguiu. Estava perdendo o controle, e ele sabia disso. A assembleia foi marcada para a quarta-feira seguinte, à noite. Durante os 3 dias que antecederam a reunião, a tensão na casa era insuportável. O Orivaldo mal falava com a gente, ficava trancado no escritório, ora rezando em voz alta, ora andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Eu sabia que ele estava planejando alguma coisa, tentando encontrar uma saída. E na terça-feira, um dia antes da assembleia, eu descobri o que era. Acordei de madrugada, devia ser umas 2 horas, e percebi que ele não estava na cama. Fui até a janela e vi ele saindo pelo portão com uma sacola grande e uma pá. Meu coração gelou. Ele ia desenterrar as caixas, ia pegar todo o dinheiro e fugir. Não pensei 2 vezes. Coloquei um chinelo, joguei um chale por cima da camisola e saí atrás dele. Dessa vez não tinha medo de ser descoberta. Dessa vez eu queria que ele me visse. Queria confrontar ele ali, no ato, fazer ele admitir tudo. Segui pela mesma trilha de anos atrás, meus pés lembravam o caminho como se tivesse sido ontem. Ele foi direto para o lugar onde tinha enterrado a primeira caixa, perto da árvore de angico de tronco torto. Começou a cavar furiosamente, suando, xingando baixinho. Quando ele finalmente puxou a caixa para fora do buraco, eu saí de trás da árvore onde estava escondida e disse: "Vai fugir, Orivaldo? Vai levar tudo e desaparecer?" Ele deu um pulo de susto, quase derrubou a caixa. Ficou me encarando com aqueles olhos arregalados, a respiração pesada. Por um momento, achei que ele fosse me atacar. Mas então ele largou a pá, se sentou no chão sujo de terra e começou a rir. Uma risada amarga, sem alegria. "Você me seguiu de novo. Claro que seguiu. Você sempre foi mais esperta do que fingia ser." Me aproximei devagar, olhando para a caixa ali no chão entre a gente. "Quanto tem aí dentro?" perguntei. Ele deu de ombros. "Não sei ao certo. Uns 3, 4 milhões de cruzados, talvez. Juntei durante anos. Era uma fortuna roubada de gente pobre." "E tem outras caixas?" Ele acenou com a cabeça. 5 no total, espalhadas por lugares diferentes. Achei que fosse mais seguro assim. 5 caixas, todas cheias de dinheiro roubado. Fiquei ali parada, olhando para ele, para aquele homem que eu tinha amado, que tinha sido meu marido por mais de 30 anos, e não senti nada, nem raiva, nem pena, nem tristeza, só um vazio enorme. "Por quê?" perguntei. "Por que você fez tudo isso? Você realmente precisava de tanto dinheiro?" Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para as próprias mãos sujas de terra. Então disse baixinho: "No começo era só um pouco, para garantir que a gente tivesse o mínimo. Mas aí percebi que era fácil, que as pessoas acreditavam em tudo que eu dizia, que bastava citar um versículo bíblico e elas me davam tudo que tinham. E aí virou um vício. Cada oferta que eu desviava era como uma vitória, uma prova de que eu era mais esperto que todo mundo, que eu conseguia enganar, manipular, me fazia sentir poderoso. Pelo menos ele estava sendo honesto pela primeira vez em décadas. "E Deus?" perguntei. "Você acredita em Deus?" Ele riu de novo, aquela risada sem humor. "Eu não sei, Verusca. Acho que no começo eu acreditava, mas aí fui percebendo que religião é só uma ferramenta de controle, que as pessoas acreditam no que querem acreditar, que fé é só desespero travestido de esperança. E eu usei isso. Usei a fé deles para ganhar poder, dinheiro, respeito. Fui bom nisso. Muito bom." Ele me olhou e tinha algo parecido com remorso nos olhos, mas não tenho certeza. "Você me odeia?" perguntou. Pensei na pergunta. Honestamente pensei. "Não", respondi. "Não te odeio. Só tenho pena. Pena porque você desperdiçou uma vida inteira com mentira.
Poderia ter sido um bom homem, um bom marido, um bom pai. Mas escolheu isso. Apontei para a caixa no chão. Escolheu ser isso. Ficamos ali sentados no chão do mato por mais 1 hora, conversando. Ele me contou coisas que nunca tinha contado antes. Que a mãe dele tinha sido prostituta em Caruaru, que ele tinha crescido na pobreza extrema, que tinha entrado para a igreja porque era o único lugar onde conseguia comida de graça, que aprendeu cedo a mentir, a enganar, a sobreviver. Que quando decidiu ser pastor, não foi por chamado divino. Foi porque percebeu que era uma profissão que dava poder e respeito para alguém que não tinha nada. Que todo o personagem do homem de Deus era só isso, um personagem. Uma máscara que ele usava tão bem que às vezes até esquecia que estava fingindo. Contou que tinha tido outras mulheres durante nosso casamento, mulheres das cidades que visitava, prostitutas que pagava com o dinheiro roubado. Que eu nunca tinha significado muito para ele, além de ser a esposa perfeita que ele precisava ter para manter as aparências. Cada palavra era uma facada, mas ao mesmo tempo era libertador ouvir a verdade finalmente. Saber que eu não tinha sido louca todos aqueles anos, que meu instinto estava certo. Quando o sol começou a nascer, eu disse: "Você tem 2 opções. Ou você leva essas caixas todas, entrega para o conselho da igreja amanhã, confessa tudo e pede perdão. Ou eu vou na polícia e denuncio você por roubo. Sua escolha." Ele ficou olhando para mim como se estivesse vendo uma pessoa totalmente diferente. E acho que estava mesmo. Eu não era mais aquela menina de 17 anos que tinha se casado com ele. Não era mais a esposa submissa e calada. Era uma mulher de 52 anos que tinha suportado décadas de mentira e estava finalmente encontrando sua voz. "E se eu escolher fugir?" ele perguntou. "Não vou ter vida aqui mesmo depois da assembleia." Eu dei de ombros. "Então fuja, mas sem o dinheiro. O dinheiro fica para ser devolvido para os membros da igreja. Você pode levar o que é seu por direito, que não é nada além das roupas que estão no seu corpo." Ele sabia que eu estava falando sério. Sabia que dessa vez não ia conseguir me manipular. No final ele escolheu a covardia, como eu imaginava que ia fazer. Na manhã de quarta-feira, quando acordei, ele tinha sumido. Levou uma mala pequena com roupas e alguns objetos pessoais e desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que não aguentava enfrentar a vergonha da exposição, que preferia começar de novo em outro lugar. Não pediu desculpas, não demonstrou remorso real, não se preocupou com o que ia ser de mim e dos filhos. Só fugiu como o covarde que sempre foi. E sabe de uma coisa, meus queridos? Eu senti alívio, um alívio imenso, como se tivessem tirado um peso de 1000 quilos das minhas costas. Chamei a Nair e juntas fomos desenterrar as outras 4 caixas. Ela sabia mexer com pá melhor que eu, então foi ela que cavou a maioria. Levamos tudo para o conselho da igreja antes da assembleia. Quando os membros do conselho abriram as caixas e viram a quantidade de dinheiro que tinha ali, ficaram em choque absoluto. Eram milhões. Milhões de cruzados que tinham sido roubados ao longo de mais de 30 anos. A assembleia foi tumultuada. Muita gente chorou. Muita gente ficou revoltada. Muita gente não quis acreditar. Teve quem defendesse o Orivaldo mesmo com todas as provas, dizendo que ele tinha sido um bom pastor, que tinha feito a igreja crescer, que devia ter uma explicação. Teve quem me culpasse, dizendo que eu, como esposa, devia ter percebido antes, devia ter impedido, que eu também era responsável por ter ficado calada todos aqueles anos. E eles estavam certos nisso. Eu fui sim responsável por ter ficado calada, por ter sido cúmplice silenciosa. Carreguei essa culpa por muito tempo. Mas também sabia que as circunstâncias eram difíceis, que mulher naquela época não tinha voz, não tinha poder. Que eu tinha feito o melhor que podia nas condições que tinha. O conselho decidiu que o dinheiro seria distribuído de volta para os membros da igreja proporcionalmente ao que cada um tinha dado ao longo dos anos. Era impossível calcular exatamente quanto cada pessoa tinha contribuído, então fizeram uma estimativa baseada nos registros que existiam e no testemunho das pessoas. Levou meses para fazer essa distribuição, mas no final, a maioria das pessoas recuperou pelo menos uma parte do que tinha dado. Eu e os filhos ficamos em situação difícil depois que o Orivaldo fugiu.
A casa onde a gente morava era da igreja, então tivemos que sair. A comunidade se dividiu em relação a mim. Metade achava que eu tinha sido vítima tanto quanto eles. Metade achava que eu era cúmplice. Foi um período muito duro. A Edith e o marido dela me acolheram por alguns meses até eu conseguir me estabilizar. Arrumei trabalho como costureira, fazendo roupas por encomenda. Não ganhava muito, mas era honesto, era meu. Depois de alguns meses, consegui alugar uma casinha simples e recomeçar. A Nair veio morar comigo, me ajudou muito nesse período. O Osvaldo tinha saído de casa antes de todo o escândalo. Estava morando em Recife, então não foi tão afetado. Mas a Cleonice rompeu comigo por um tempo. Achava que eu devia ter ficado calada, que tinha destruído a família. Levou anos até a gente se reconciliar. Quanto ao Orivaldo, nunca mais tive notícias dele. Soube por terceiros que ele tinha ido para São Paulo, que tinha tentado começar outra igreja por lá, mas não tinha dado certo. Depois disseram que tinha voltado para o Nordeste, para Paraíba ou Alagoas, mas nunca confirmei nada. Ele simplesmente desapareceu da minha vida. Os anos se passaram devagar. A ferida da traição e da vergonha pública foi cicatrizando aos poucos, mas a cicatriz ficou. Em 1995, a igreja que o Orivaldo tinha fundado mudou completamente de liderança e de rumo. Trouxeram um pastor de fora, um homem idoso e humilde chamado Juvenal, que morava numa casinha simples e não aceitava salário nenhum da igreja, além de uma ajuda de custo mínima. Ele foi transparente com tudo, prestava contas de cada centavo e, aos poucos, foi recuperando a confiança da comunidade. A igreja sobreviveu ao escândalo e até cresceu mais, não em número de membros, mas em solidez e integridade. Eu voltei a frequentar os cultos depois de alguns anos, não porque tinha esquecido ou perdoado o que tinha acontecido, mas porque precisava de comunidade, precisava de fé. A fé verdadeira, não aquela manipulada e distorcida que o Orivaldo pregava. Aprendi a separar Deus dos homens que usam o nome dele para fins egoístas. Aprendi que religião pode ser linda ou pode ser arma, dependendo de quem está usando. Em 2000, 10 anos depois do escândalo, eu estava na feira comprando verdura quando uma mulher veio falar comigo. Era magra, vestia roupa simples, tinha olhar cansado. Ela se apresentou como Dalva e disse que era a segunda esposa do Orivaldo. Quase deixei cair a cesta que estava segurando. Segunda esposa? Ela explicou que tinha se casado com ele em 1992, numa cidade do interior da Paraíba, que ele tinha mentido dizendo que era viúvo, que tinha construído outra história toda. Disse que tinha vivido com ele por 4 anos, até descobrir que ele tinha outra família, uma terceira mulher em Alagoas. Quando confrontou ele, ele fugiu de novo. Desapareceu. Ela tinha ficado sabendo da história dele, aqui em Pernambuco por acaso, conversando com alguém na rodoviária, e tinha decidido me procurar. Queria saber se eu sabia onde ele estava. Disse que não queria saber, que ele podia estar em qualquer lugar ou em lugar nenhum. Conversamos por 1 hora, comparando nossas experiências, nossas histórias. Era assustador como o padrão era o mesmo. Ele seduzia com palavras bonitas e promessas de Deus, construía uma fachada perfeita, roubava o que podia e desaparecia quando estava prestes a ser descoberto. A Dalva me contou que ele tinha feito a mesma coisa na Paraíba. Tinha começado uma igreja pequena, tinha ganhado a confiança das pessoas, tinha desviado ofertas e dízimos, tinha acumulado dinheiro. Quando ela descobriu os documentos dele, exatamente como a Nair tinha descoberto aqui, e ameaçou expor, ele sumiu no meio da noite. Levou algum dinheiro, mas deixou a maior parte para trás, provavelmente porque não teve tempo de recolher tudo. Ela disse que tinha denunciado ele na polícia, mas que nada tinha acontecido porque ele tinha sumido sem deixar rastro e não tinha como processar alguém que não era encontrado. Fiquei pensando quantas outras mulheres ele tinha enganado, quantas outras famílias tinha destruído, quantas outras comunidades tinha lesado. Ele era um predador, um parasita que ia de lugar em lugar sugando o que podia e deixando destruição para trás. E o pior é que provavelmente ainda estava fazendo isso em algum canto, porque homens como ele não mudam. Não têm consciência suficiente para mudar.
Quando a Dalva foi embora, fiquei ali parada no meio da feira pensando na vida, no destino, nas escolhas que a gente faz. Eu podia ter escolhido o silêncio permanente. Podia ter continuado vivendo na mentira, aproveitando o conforto material que o dinheiro roubado proporcionava. Mas escolhi a verdade, mesmo sabendo que ia doer, que ia destruir tudo. E valeu a pena? Essa pergunta me perseguiu por muitos anos. Hoje, com 87 anos, olhando para trás para esses mais de 30 anos que se passaram desde que expus o Orivaldo, posso dizer que sim, valeu a pena. Porque aprendi a viver com dignidade, com a cabeça erguida, sabendo que fiz o certo mesmo quando era difícil. Meus filhos, apesar de todo o sofrimento que passaram, cresceram entendendo o valor da integridade, da honestidade, da verdade. A Nair se tornou contadora e dedica parte do tempo dela a ajudar pequenas igrejas a manterem contabilidade transparente e honesta. É o jeito dela de garantir que outras comunidades não passem pelo que a nossa passou. A Edith trabalha com assistência social e sempre diz que a experiência com o pai, apesar de traumática, ensinou ela a ser mais crítica, a não aceitar tudo que autoridades religiosas dizem só porque usam a Bíblia como escudo. O Osvaldo se tornou professor, mora em Recife até hoje, tem família bonita. A Cleonice demorou mais para processar tudo, mas eventualmente entendeu que eu tinha feito o melhor que podia nas circunstâncias. Hoje a gente tem um relacionamento bom, não perfeito, mas honesto. Todos eles carregam as marcas de ter crescido numa casa de mentiras, mas acho que saíram mais fortes, mais conscientes, mais humanos. E eu sobrevivi. Não foi fácil. Teve momentos em que pensei em desistir, em que a solidão e o peso da culpa eram quase insuportáveis, mas sobrevivi. Reconstruí minha vida, tijolo por tijolo, dia após dia. Aprendi a costurar. Me tornei conhecida na região pelos vestidos bonitos que fazia. Criei uma clientela fiel, ganhei meu próprio dinheiro, sustentei minha própria casa. Em 2010, já com 72 anos, conheci o seu Dorival, um viúvo que frequentava a mesma igreja que eu. Ele era um homem simples, carpinteiro, de poucas palavras, mas de muito caráter. Nos tornamos amigos primeiro, conversávamos depois dos cultos, tomávamos café juntos às vezes. Ele sabia toda a minha história, todo mundo na região sabia, mas nunca me julgou por isso. Dizia que eu tinha sido corajosa, que tinha feito o certo mesmo quando era impossível. Depois de 2 anos de amizade, ele me pediu em namoro. Namoro. Aos 74 anos. Achei a coisa mais engraçada e mais linda ao mesmo tempo. Namoramos por 1 ano e nos casamos numa cerimônia pequena, só com os filhos e alguns amigos próximos. Foram 10 anos de companheirismo verdadeiro, de um amor maduro e tranquilo, tão diferente daquele primeiro casamento cheio de paixão e mentira. O Dorival morreu em 2020, de velhice mesmo, dormindo, tranquilo. Senti sua falta. Sinto até hoje, mas não com aquela dor dilacerante que senti quando descobri quem o Orivaldo realmente era. Sinto com gratidão por ter tido aqueles anos com um homem bom, honesto, que me tratava com respeito e carinho. Agora, em 2025, estou com 87 anos. Moro sozinha numa casinha simples, mas confortável. Tenho meus netos e bisnetos que me visitam. Tenho minhas amigas da igreja. Tenho minha rotina. Acordo cedo, faço meu café, leio minha Bíblia. Sim, ainda leio, porque aprendi que a palavra é uma coisa e os homens que a interpretam são outra completamente diferente. Faço minhas caminhadas quando as pernas permitem, vejo minhas novelas, tenho direito, né? E continuo costurando quando meus olhos e mãos cooperam. É uma vida simples, mas é minha. É honesta, é verdadeira. E isso para mim vale mais do que todas as casas grandes e carros bonitos que o dinheiro roubado poderia comprar. Volta e meia alguém me pergunta se tenho raiva do Orivaldo. A resposta é não. Não tenho mais raiva. Raiva é um sentimento que consome, que corrói por dentro, e eu já fui corroída demais por causa dele. O que sinto hoje é pena.
Pena porque ele desperdiçou uma vida inteira que poderia ter sido boa, poderia ter sido significativa, poderia ter realmente feito diferença no mundo. Mas escolheu o caminho da mentira, do roubo, da manipulação. E sabe o que é mais triste? É que ele provavelmente morreu sozinho, sem ninguém. Porque homens como ele não conseguem manter relacionamentos verdadeiros. Tudo na vida deles é baseado em mentira, em interesse, em manipulação. Quando a máscara cai, não sobra nada, ninguém. Eu, pelo menos, tenho meus filhos, meus netos, minhas amigas, minhas memórias boas. Tenho uma vida que, apesar de todos os sofrimentos, teve momentos de alegria verdadeira, de amor verdadeiro, de propósito verdadeiro. Às vezes, quando estou sozinha à noite, penso naquela menina de 17 anos que se casou cheia de esperança e sonhos. Queria poder voltar no tempo e avisar ela, dizer para ter cuidado, para prestar mais atenção nos sinais, para não ser tão ingênua. Mas sei que não adiantaria. A gente precisa viver as próprias experiências, cometer os próprios erros, aprender as próprias lições. E a maior lição que aprendi é que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira. Sempre. Porque mentira é uma prisão e verdade é libertação. Se tem alguém me ouvindo que está vivendo uma situação parecida, presa num relacionamento de mentiras, sabendo que algo está errado, mas com medo de agir, quero dizer, eu sei que é difícil. Sei que parece impossível. Sei que você tem medo de ficar sozinha, de perder tudo, de ser julgada. Mas eu te digo, com a autoridade de quem viveu isso, é melhor ficar sem nada, mas com dignidade, do que ter tudo, mas viver na mentira. É melhor enfrentar a tempestade e sobreviver do que se afogar lentamente numa vida que não é verdadeira. Você é mais forte do que pensa. Você vai sobreviver. E do outro lado dessa dor toda, tem uma vida esperando. Uma vida que é sua de verdade. Não vai ser perfeita, não vai ser fácil, mas vai ser real. E isso, meus queridos, não tem preço. Então, se você chegou até aqui comigo nessa história longa, nessa jornada dolorosa, mas necessária, me conta lá nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se essa história tocou seu coração de alguma forma. E se você ou alguém que você conhece está passando por algo parecido, não fique calada. Não fique calado. Procure ajuda. Fale com alguém de confiança. Denuncie se for preciso. A vergonha não é sua por ser vítima de mentira. A vergonha é de quem mente e se puder, deixa aquele joinha aí para me incentivar a continuar contando essas histórias que guardei por tanto tempo. Obrigada por me ouvirem com paciência. Obrigada por estarem aqui comigo. Que Deus abençoe cada um de vocês, de verdade. E lembrem-se, nunca é tarde demais para escolher a verdade.